Abra aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. E aí tem uma história, talvez, é difícil você qualificar uma história bonita na Bíblia, porque tem tantas que é difícil você escolher. Mas essa é linda e conta uma história de obediência. Alguém quer ler uma parte dessa história? É o chamado de alguém parecido com o seu e com o meu, com o nosso chamado, não é? O que está escrito aí? Como é que é essa história? Conta aí um pouco dessa história para nós. Aleluia. E o 3, o que é que está dizendo? Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Aí, por meio de ti, serão benditas todas as famílias da terra. Vou repetir. Por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmão, é impressionante o papel da igreja. Irmãos, esse mundo está todo bagunçado. Eu sou alagoano e assim, esculhambado. Está todo esculhambado, está tudo torto nesse mundo. Está tudo errado nesse mundo. Os valores espirituais desse mundo se estão acabando. Os valores morais estão acabando. Os filhos já não respeitam mais os pais. Pensam que sabem tudo sobre a vida. Quer nos ensinar como viver. O homem agora decidiu ter e viver um estilo de vida livre. O homem quer ser livre. Os direitos individuais. Irmãos, isso é... Você precisa entender que Deus não fez nenhum ser humano para ter direito individual. Deus fez o homem para viver em interdependência. Ou seja, você depende do que outros fazem. Eu dependo do que os outros fazem. E o mais interessante, tudo o que o homem plantar, isso ele colherá. O que significa? Se o outro plantar mal, eu também vou colher mal o que ele está plantando. E aí, para um mundo torto, esculhambado, dizendo lá em Alagoas, só existe uma salvação: Cristo. E Cristo separou alguém. Primeiro chamou Abraão, depois chamou você e eu. E aí Pedro escreveu dizendo: Você que está aqui nessa noite, é escolhido. Você é a nação santa. E aí eu vou te dar uma coisa fantástica. E aí, desculpe, você que é católico, que está aqui no nosso meio. Aí disse assim: e você é um sacerdote. Eu vou dar a você um sacerdócio real. Assim, o sacerdote tinha o dever, cumprir o papel de representar o povo diante de Deus. Aí Deus, ele resgata o sacerdócio e dá para você, ou para mim, ou para nós, para o povo de Deus, para a igreja de Deus. Esse é sacerdócio. Povo escolhido, sacerdócio real. E aí ele disse a Abraão o seguinte: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus precisava alguém para consertar o que estava errado. E aí chamou você e chamou a mim. E a nós, a todos nós. Brancos, negros, baixinho e careca e barrigudo, como o meu caso. Outros altos, bonitos, de olho azul, japoneses,
coreanos, chineses. Deus chamou pessoas. E ele disse o seguinte: e vocês aí que não parecem que são capazes, eu vou nomeá-los. Aí escreveu lá Paulo à igreja de Corintos, e a você e a mim, e disse: vocês serão os meus quê? Onde estão os embaixadores aqui? Amém? Os embaixadores. Que coisa importante, irmão. Ser um embaixador, um personagem muito importante. E aí, meus irmãos, a nossa história como missionários, quando eu estou falando da nossa história como missionário, eu estou falando da sua história, da minha história, porque os missionários não é só aqueles que vão, os que estão aqui. Tem os missionários que trabalham aqui. Aqui é campo missionário. Você que está aqui, ou você é um missionário, ou é um campo missionário. Está entendendo? Ou você é missionário, ou você é um campo missionário. E aí, qual é esse papel? Qual era o papel? Qual era o propósito de Deus na vida de Abraão? Olha, ele disse: vão ser benditas todas as famílias da terra, através de você. E aí passa para você e para mim esse mesmo privilégio e responsabilidade. E depois ele disse o seguinte: olha, está tudo escuro. Nesse caso, vocês serão o quê? Como é? Luz de onde? Luz do mundo. E serão sal de onde? Ou seja, esse mundo esculhambado, torto. Vocês se lembram daquela musiquinha? Tinha uma musiquinha do departamento infantil que cantava assim. Vou ver se eu consigo lembrar. Era um hominho torto. Jesus endireitou. Aleluia! Glória a Deus. E aí, quem é você, meu irmão? Alguém perguntou para mim: do que você trabalha? Eu falei: do que eu trabalho? Eu tenho um trabalho maravilhoso. Quer dizer que um trabalho maravilhoso é: o que você faz no seu trabalho? Aí desperta a curiosidade quando alguém pergunta: eu tenho um trabalho maravilhoso. Alguém aqui tem um trabalho maravilhoso? Aí, tem um trabalho maravilhoso. Qual é o seu trabalho? Eu falei: o meu trabalho, pastor, prazer em vê-lo. Legal. Fazer as pessoas felizes. Que? Como que é o teu trabalho? Eu falei: meu trabalho é fazer as pessoas felizes. Você conhece alguém que trabalha fazendo alguém feliz? Os crentes. Quem aqui que alguém pregou para essa pessoa e tinha uma vida infeliz e que agora é feliz? Alguém aqui? Quem? Alguém pregou, alguém aqui era infeliz e alguém compartilhou a palavra de Deus a essa pessoa e agora ela é feliz. Quem? Que incrível! Esse conceito que Abraão não podia entender, mas houve uma obediência. E assim, a questão da obediência, irmão, é interessante. Esses dias eu fui pregar numa igreja, eu disse que ia dar um curso de índio. Aí eu falei: curso de índio? E como que é esse negócio do curso de índio? Eu falei: não, porque acontece o seguinte: Jesus, ele veio como servo fiel, obediente. E agora as igrejas estão cheias de líderes e não de servo. Eu falei: mas peraí, eu vou dar um curso de índio. Aí eu falei: mas por que um curso de índio? Já entenderam por que o curso de índio? Porque está cheio de cacique. Então assim,
É impossível. É impossível fazer a obra de Deus se só tem cacique. Falta índio na igreja, irmão. Dizem assim, tem muito cacique para pouco. E todo mundo quer liderar. Eu estou fazendo curso de líder. Meu irmão, faça um curso de servo, curso de índio. Glória ao Senhor. Tem que haver servos. Tem que haver servos. Precisamos servir. A obediência de Abraão nos traz ensinos enormes, porque Abraão saiu da sua área de conforto, do meio da sua família. Falou assim: Abraão, olha, eu tenho um projeto aí para você. E assim, sabe, irmão, a igreja precisa andar por fé, na fé de Abraão, na obediência. E assim, projetos e sonhos de fé e de obediência. E aí Abraão não entende a razão pela qual simplesmente obedeceu. Igual que Pedro. Falou: Pedro, como que é o negócio aí, Pedro? Ele falou: assim, nós passamos a noite todinha e jogamos as redes e trabalhamos. E olha que eu imagino Pedro argumentando, falando: sabe, Jesus, esse mar aqui, eu conheço cada palmo dele. Sabe quantos anos eu tenho pescando nesse negócio? E eu imagino Jesus olhando assim para Pedro, e Pedro argumentando, dizendo que ele conhecia aquele mar, mas que Jesus, eu passei toda a noite aqui. E agora você está dizendo para eu jogar. E aí nós somos lá no mar, naqueles lugares que tem os bancos de peixe. E aí não saiu foi nada. Passei a noite toda e nós estamos cansados, com fome, com frio. E agora você quer que eu jogue a rede aqui desse lado? Quase no seu pé? Então Jesus disse: talvez eu conheça um pouco mais que você. Por que você não tenta? É que a gente lê o texto bíblico e não imagina que a coisa não foi tão simples, essa obediência. Porque, para começar, Pedro era assim que nem eu, meio grosseiro. Não era tão refinado, não usava umas palavras assim tão dóceis. E aí, assim, olha, Jesus, mas nesse caso, eu acho que o seu argumento me convenceu. E eu vou jogar essa rede aí. E ele jogou. Eu imagino que Pedro teve uma tremenda decepção. Para começar, ele se decepcionou. Com que se decepcionou? Porque apareceu aí Jesus, que ele nunca tinha visto na beira da praia. Eu nunca vi esse camarada pescando aqui, e agora vem dizendo que ele conhece mais do que eu. E na hora que joga a rede por obediência, olha, na tua palavra eu obedeço. Irmão, é difícil, é impossível você servir a Deus, obedecer a Deus. É difícil você ser índio e ter atitude de servo, se você não tiver atitude de fé, obediência simples. Jesus disse, simplesmente faça. Disse, faça. Nós tínhamos uma ilusão, eu sonhava, o meu filho Estevão, que está aqui, o Estevão estava sendo preparado para crescer lá no meio, lá na África. Nós pensávamos que ia morar embaixo de uma árvore. E aí, ao invés de subir para lá, Deus nos mandou para cá, nos mandou para a Argentina. Aí chegamos na Argentina, ganhando $200, a economia era dolarizada. Aí quebrou a Argentina, veio lá embaixo. E nós pregando sobre prosperidade na Argentina. Aí o meu vizinho, o país quebrado, e nós pregando sobre prosperidade, que Deus prospera, Deus faz prosperar. Aí o meu vizinho, El Bebe, se chamava El Bebe, o vizinho tinha um açougue. Eu lembro da palavra em espanhol, chama carniceria. Em espanhol, açougue chama carniceria, olha o nome. E aí, assim, o carniceiro bebe, o carniceiro bebe, um dia falou assim, ele ficava ouvindo, porque a carniceria,
Ou seja, o açougue era do lado da igreja. Aí um dia eu fui lá comprar carne, ou ia buscar o Estevão, porque o Estevão era pequenininho e ele gostava de tomar água lá no açougue do Bebe. Aí ele corria e tomava água lá. E o Bebe falou assim: mas se eu escutei você falando aí sobre um negócio de prosperidade, você está louco? Você não viu que esse país está quebrado e você está falando em prosperidade, em vencer? Eu falei: Bebe, sabe qual a diferença entre eu e você? É só uma questão de negócio. Eu falei: como uma questão de negócio? Eu falei assim: o seu negócio qual é, Bebe? Ele falou: meu negócio é carne. E o meu? Qual é o meu negócio? Eu não sei, você é pastor. Eu falei: o meu negócio é fé, Bebe. Ninguém vai numa igreja que o pastor não crê, meu irmão. Então a obediência de Abraão era porque Abraão creu e obedeceu. O que aconteceu com Pedro? Pedro creu e obedeceu. E aí a Bíblia lá, aquele escritor maravilhoso que escreveu Hebreus lá, que eu não sei quem é, eu queria dar um beijo naquele irmão, não sei, deve ter sido o próprio Espírito Santo, porque ninguém sabe quem foi. E disse o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus. Assim que se você quiser agradar a Deus, meu irmão, todas as suas ações devem ser de fé. Não pode ser diferente. Aí eu falei: Bebe, Deus, Ele traz à existência as coisas que não existem. E aí, meu irmão, esse é o papel da igreja. Um papel tremendo no mundo incrédulo, no mundo da matemática, dos tablets, do iPhone, do iPad, do iPod, do iPad, todas essas coisas. Ah, meu irmão, o mundo da lógica é movido por um Deus que tem uma lógica totalmente diferente desse mundo. Os números de Deus são diferentes dos nossos. Os cálculos de Deus são diferentes dos nossos. É uma questão de fé. É uma questão de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é impossível obedecer a Deus. Por isso todo mundo quer ser chefe, ninguém quer obedecer. Na igreja todo mundo precisa obedecer. Pastor, o pastor fala assim: irmão, dá para mover esse negócio aqui? Aí o irmão, ao invés de mover o negócio, ele fala assim: e por que eu vou mexer? Irmãos, vocês leram no texto Abraão perguntando alguma coisa para Deus? Quem foi que leu o texto aí? Alguém leu o texto aí, né? Aí no texto Abraão perguntou a Deus: por que, para onde e quando? E que horas? E quanto me vai pagar? Quem vai me sustentar? Imagina, Abraão fez essa pergunta. Não. E aí, irmãos, esse negócio de fazer muita pergunta. Hoje está cheio de gente inteligente, hein? Nas igrejas está cheio de camaradas que conhecem teologia de Gênesis e Apocalipse. Eles sabem mais que o pastor, que o presbítero, eles sabem mais que todo mundo. Esse conhecimento, meu irmão, vai te matar se você não obedecer. É a Bíblia que está dizendo que a letra mata, o Espírito vivifica. Assim que Deus está levantando uma geração de pessoas obedientes, pessoas dispostas a obedecer. Eu tive uns pequenos negócios, umas pequenas empresas, não era grande coisa, mas me sustentava. E um dia eu tive que pedir fraldas para o meu filho, quando era uma criança, porque agora eu vivia da fé. E foi assim, uma coisa muito vergonhosa aos olhos humanos. Agora eu dependia de que Deus me sustentasse através da sua igreja, que alguém ia lá da Rocha do Carrão, ia mandar fraldas para o Estevão. Aí esse negócio de ser humilhado por Deus, sustentado por Deus, viver na dependência de Deus. Meu aniversário de 36 anos, tínhamos um ovo, estava contando para a irmã, um ovo para dividir por 3 no campo missionário. Era um ovo para mim, minha esposa e o meu filho Estevão. E a pergunta era assim: Senhor, o que é que eu preciso aprender disso?
Quais são as lições que eu preciso trazer para a minha vida? Meu irmão, quando você estiver passando crises na sua vida, situações difíceis, ao invés de você se revoltar contra Deus, procura saber qual é o ensino que Deus tem que trazer para você. Às vezes Deus está limando o nosso caráter. Eu moro numa casa de uma igreja, lá na Carolina do Sul, que é um luxo a casa. E aí eu falo para minha esposa, lembra quando nós dormíamos num colchão dessa grossura lá na Argentina? Uma casa tremendamente velha. Deus estava nos preparando para isso. E aí você entende quando Paulo disse assim, olha, eu sei viver quando eu tenho, quando eu não tenho. O que define a sua fé no Senhor é o que Ele é, não é o que Ele te dá. Você deve seguir a Deus, obedecer a Deus pelo que Ele é, e não porque o que Ele pode te dar. Aí se fala do evangelho, da prosperidade. Meu irmão, o crente é um camarada rico. Ele é dono de todas as riquezas. Os camaradas da Johnson & Johnson não sabem, aquela multinacional tão grande, que eu estou fazendo propaganda de graça. O que ele não sabe é que aquilo lá tudo é nosso. Porque a Bíblia está dizendo que do Senhor é o quê? A terra, sua plenitude e o quê? Existe alguma coisa que não seja de Deus? Tudo é dele. E se é dele, é dos filhos dele. E quem é filho dele aqui? Aleluia. E aí, assim, deixa o ser humano pensar que é Deus. Deixa eles pensar, né? Os estádios. Eu estava falando com o pastor, assim, eu estava pensando em toda aquela história da derrota do Brasil, aquele negócio todo. Eu falei, meu Deus, agora que caiu a ficha. Eu estava falando, agora me caiu a ficha, irmão. 12 estádios, lindo, maravilhoso. E aonde? No Amazonas, lá em Goiânia. Já percebeu a distribuição que foi feita nesses estádios? E aí, meu irmão, se você pensar no crescimento da Igreja de Cristo no Brasil, a maneira que ela está crescendo vai precisar daqueles estádios. E Deus, como é onisciente, onipresente, que sabe todas as coisas, já preparou os lugares para os cultos. Aleluia! Glória a Deus! E Deus é tremendo. Vocês vão ver isso, irmão. Vão ver aqueles estádios cheios de alma. Deus levantando grandes pregadores, grandes pregadoras, e vai encher aqueles estádios. E aí os torcedores do Corinthians, do Santos, não sei, do Flamengo, pensando que estão tudo enganados. Aquele lugar lá é nosso. Por que é? Você está falando alguma heresia, irmão? Você está querendo motivar a igreja? Não posso dizer coisa que a Bíblia não diz. A Bíblia está dizendo que dos estádios é a terra, que os estádios é do Senhor e a sua plenitude, e todas as torcidas que nele habitam. Não é? Assim, do Senhor é os estádios e toda a torcida. Tudo é do Senhor. De verdade, irmão. Aqueles estádios serão usados para a maior torcida que o Brasil já veio. A equipe que jamais perde. Ninguém vai ganhar de 7-0, nem de 1-0. Nós não perdemos nem de 0,5-0. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que já ganhamos. Ele já fez tudo isso na cruz. Humilhou o diabo. Olha, esse negócio, aí nós chegamos na Argentina. Eu vou contar um pouco da história, né? Aí, eu espero que Deus fale com você dessa maneira. Aí nós chegamos na Argentina nessa situação, ganhando $200, numa situação extremadamente complicada. Nós saímos, aí nós plantamos uma igreja em San Martín de las Escovas, a 150 quilômetros. Nós viajávamos 2 vezes por semana, San Martín de las Escovas. Quando a igreja católica descobriu que nós estávamos trabalhando lá,
nos expulsou da cidade. Literalmente. Mandou uma carta para a cidade, falando, não aluguem, não emprestem, nem doem nada a esse povo, porque eles são um bando de hereges. Mandou uma carta, distribuiu uma carta. Hoje em São Martín de las Escovas, depois você entra lá na internet e procura assim, São Martín de las Escovas, e você vai ver Igreja Príncipe de Paz. A maior igreja de São Martín de las Escovas. Tem o edifício mais moderno de São Martín de las Escovas. Louvado seja o Senhor. Tem um ditado brasileiro, que esse sim, deveria estar na Bíblia. Fui, vi, e quê? Espera aí, não, está muito fraco esse negócio. Espera aí, eu fui, vi e venci. Irmão, o povo de Deus não pode dar um passo sem vencer. Todos os nossos passos têm garantia. Jesus disse o seguinte, Jesus disse, eu estou edificando a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E, meus irmãos, a grande comissão é porque há garantias. Sabe esse negócio do carro que tem seguro total? A igreja tem seguro total. Jesus disse, portanto, ide, fazer discípulo de todas as nações, povos e línguas, batizando, ensinando. E aí ele dá uma garantia, e eu estarei com vocês. Fazem 14 anos, irmãos. Nós plantamos 4 igrejas na Argentina. Não, 3 igrejas na Argentina. 4 igrejas no México. 3 igrejas nos Estados Unidos. 2 igrejas lá no interior de Alagoas. E estamos acabando de plantar a última. A última não. A última que eu estou dizendo assim, a mais recente. No interior de Honduras. E é assim. Como é que se faz isso? Faça como Pedro. Falei, eu não sei como é que é esse negócio, mas o Senhor disse, por aí, eu vou. Abraão disse assim, olha, o Senhor está mandando, eu vou. Para que lado que é? Eu não sei, eu vou te mostrar. Eu vou. Irmão, você e eu, Deus nos está chamando essa igreja para fazer diferença nessa nação, para fazer diferença em outras nações. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo, a única oportunidade para a humanidade. Eu estava conversando aqui com a esposa do pastor Fred, e estava compartilhando com a irmã o seguinte: como não se pode medir o trabalho da igreja? Você ganha alguém para Cristo? Esse alguém tem a vida transformada? Essa pessoa tem os filhos com a vida transformada? Os netos com a vida transformada? A vida infeliz na escravidão do pecado, nas drogas, na prostituição. Aí você vê Deus mudando toda a história de uma geração inteira, irmãos. Foi isso que Deus disse a Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meu irmão, não dá para negociar isso. Você e eu temos uma responsabilidade de influenciar esse país. Você e eu somos a influência para esse país. Nós somos a luz nesse país. Nós somos o sal para esse país. Esse país corrupto, que precisa de oração, de intercessão. Eu estava falando com o pastor, eu estava falando com uma igreja ontem, falando, nós precisamos dia nacional de oração e intercessão. Irmãos, aconteceu um fato interessante na Argentina, que ensinou muito para a minha vida. Quando a economia argentina quebrou,
os pastores mandaram 5.000 cartas para o presidente da República, pedindo perdão pela negligência da igreja. Irmão, a igreja brasileira tem sido negligente em orar pelo nosso país. O nosso país está se tornando violento. E pior, meus irmãos, os crentes não estão pensando o seu próprio país. O número de crentes que se converte hoje é 4 vezes menor do que o número de pessoas que se afastam da igreja. Agora está de moda de crente sem igreja. Ele é evangélico. Ah, você é evangélico? E que igreja você vai? Nenhuma. Vocês lembram do famoso crente beija-flor? Que ele estava assim, ele ia numa igreja, ele ia na outra, porque o beija-flor vai assim, né? Em uma, em outra. Irmãos, quando você for soldado de Cristo, você tem que estar em uma base militar. Você precisa ter um comandante, alguém que te diz as coordenadas pelas quais você deve atuar. Não é solto, eu sou crente. Mas como que é crente? Em casa, crente sem crente. E agora vem os crentes virtuais. Que é crente virtuais? Ele só é bom a internet, aí tem alguém vendo, legal. Mas é bom você ir na igreja, viu? Esse negócio de você... Vem aqui. Qual é o horário do culto aqui, irmão? Domingo. Esperamos você aí. Aqui. Vem aqui, meu irmão. Você precisa vir aqui. Você precisa levar um abraço dessa aí. Quem quer abraçar esse povo que está vendo aí? Está vendo esse pessoal aqui que quer dar um abraço em você? É aqui, o pessoal dessa igreja quer dar um abraço em você domingo. Você que está vendo esse programa, você pode vir, domingo você vai receber um abraço e um beijo enorme. Caramba, mano, Jesus, aleluia. Deus quer te abraçar. Creia, Deus quer te abraçar. Lembra daquela canção que vai abraça-me, abraça-me? Que maravilha. Como eu gosto de cantar essa canção. Abraça-me com seus braços de amor. Deus quer te abraçar. Domingo, vem aqui. Um montão de gente. Aqui tem gente de toda cor e todo sabor. Assim que você vai levar. Aí tem, por favor, irmão, quando abraçar esse nosso convidado que está aí, cuidado com as costelas dele. Pode ser que entre o Neymar aqui. Neymar, não sei se você vai ver, mas o irmão aqui, amigo dele, esse Neymar, se você vier aqui, o pessoal vai ter cuidado na hora de te abraçar. Ele está convidado, irmão? Vocês convidaram o Neymar para vir aqui? Você pode vir, Neymar. Agora, eu tenho uma notícia que não é tão boa para você. Meu irmão aqui tem uma estrela. Estrela que brilha eternamente. E não é você. É Jesus. Jesus é a nossa estrela. Aqui ninguém vai pedir um autógrafo para você. Porque você aqui é simplesmente um ser, um soldado. Aqui nós já temos a figura máxima, o chefe desse lugar, o presidente desse lugar, o camarada mais importante do mundo, do planeta, se chama Jesus. Mas ele quer te abraçar, Jesus quer te abraçar. Ainda que ele vai usar os braços dos irmãos, mas ele quer te abraçar. E aí, meus irmãos, depois de 4 anos lá no México, essa viagem está tão tardada, até eu chegar nos Estados Unidos, deu meia-noite. Eu vou acelerar um pouco dessa viagem. Aí nós mudamos da Argentina para o México. Ah, meus irmãos, a comer pimenta. Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia. Aí assim, Deus tremendo, irmão. Eu tinha feito uma cirurgia, eu não, o médico fez, né, que eu não sou doido, cirurgia. Aí me abriu inteiro, abriu aqui, né, eu falei, uma coisinha assim, aí me abriu inteiro aqui, problema de gastrite. E aí, meus irmãos, com 3 meses que eu fiz a cirurgia, fui parar lá no México, e lá é pimenta pura, tudo é com pimenta, sorvete com pimenta, manga com pimenta, tudo com pimenta. E daquelas picosas, como que é?
Picante? É, picante. É a mesma coisa em espanhol. E aí, meus irmãos? E aí comer pimenta, pimenta, você vai comer pimenta. Alguém aqui do Nordeste, ou daqui, sabe o que é palma, aquele negócio que dá para as vacas? Ah, meu irmão, e eu tinha que comer aquele negócio. A comida das vacas. Aí e é uma delícia. E para comer, eu coloquei na boca. O que é isso? Falou, aqui a gente chama de nopales. Pô, mas isso se dá nas vacas, no Brasil nas vacas. Eu falei assim, isso lá no nosso país, só a vaca come esse negócio. Mas, irmãos, eles me acharam com cara de boi. Não é você? Acharam com cara de boi. Mas vocês vão comer, irmãos. Ah, meu irmão, se Jesus foi na cruz, ele levou os cravos, o que é comer? O que é comer nopales, irmão? Agora eu sou um esperto em comer nopales. Quando você quiser comer, fala comigo, nós vamos fazer nopales para você, meu irmão. E você vai ver que delícia comer nopales. E depois comer as pimentas e tudo mais. Ficamos 8 anos no México. Plantamos com muita luta 4 igrejas para a honra e glória de Jesus. E seguimos trabalhando lá no México. O México tem 4,5% de crente, precisa ser evangelizado. O México é um país difícil de trabalhar. Muitas tribos de índio no México, astecas, toltecas e mixteca e todo o demais. Ou seja, precisamos de mais missionários para trabalhar no México. São mais gente para trabalhar no México. E aí fui para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós estamos usando os Estados Unidos como trampolim para alcançar outras nações. E aí a nossa congregação pequena, são 3 congregações pequenas. Tem, eu estava falando para os irmãos, tem colombianos, hondurenhos, cubanos, guatemaltecos, que mais? Alemães, ingleses, americanos, brasileiros, Argentina, que mais? Venezuela. E assim numa congregação pequena é uma salada de frutas, de usos e costumes, comidas diferentes. Falei, Jesus, que bênção estar aqui nesse lugar. Mas agora, irmãos, agora eu sou obrigado a conhecer a América Latina inteira. Então o que eu faço? Eu tenho que ler muito sobre a história deles, quem é o personagem mais importante, qual é o canal de televisão mais importante. Porque como é que eu vou fazer? Eu vou evangelizar um colombiano e eu não sei nada sobre o país dele. Por exemplo, eu fui convidar os de Honduras para comer na nossa casa. Eu tinha que descobrir o que é que eles gostam. E aí eu descobri que eles tomam refrigerante de banana. Tem um gosto horrível, refrigerante de banana. Aí lá vou eu comprar refrigerante de banana para os hondurenhos. E aí, meu irmão, imagine, aí você tem que tomar refrigerante de banana. E assim, mas é uma bênção, irmão. Abraão, quando ele disse eu vou, e foi, ele disse assim, e partiu Abraão. Meu irmão, você e eu precisamos partir. Partir de onde? Partir da nossa área de conforto. Partir do nosso bem-estar. Fazer sacrifício. Todo mundo precisa sacrificar para obedecer. E aí disse assim que é melhor obedecer que sacrificar. É impossível obedecer sem sacrificar. Só faça algo para Deus que te custe algo, meu irmão. Qual é esse princípio? Teve alguém na Bíblia que disse assim, não, para Deus eu só dou algo que me custe. Davi disse isso. É um princípio, aplica-se a você, a mim, a todos nós. Aí eu estava falando para os meus filhos. Meus filhos não têm amigo de infância. No aniversário deles não tem primo.
não tem avó, não tem tio. Natal, Ano Novo, quantos natais? Natais, será que está certo? E Ano Novo, era 9 horas da noite, nós estávamos na cama. Porque nós não temos família, não vamos na casa da família. Os irmãos todos viajaram para seus parentes e nós ficamos na nossa casa. Quantas vezes aconteceu isso? E aí você morre de saudade do Brasil. Mas como missionário é um tipo muito adinheirado, ele tem muito dinheiro, missionário tem muito dinheiro. Aí o que acontece? Como ele tem tanto dinheiro, ele não pode passar o Natal no país dele. Aí passa Natal. Sabe qual foi a última vez que a nossa família esteve no Brasil? Fazem 4 anos. E aí uma distorção na igreja. A igreja está investindo pouco no campo missionário. Precisa investir mais. Precisa investir mais oração. Precisa enviar mais pessoas e precisa enviar mais recursos. Não retenha o recurso do reino. O dinheiro do reino deve ser aplicado para a expansão do reino. Não é para comprar o CD da Aline Barros, como é que é o outro mesmo lá? Do Fernandão, do Fernandinho, do Gordinho, do Gordão. Sabe, meu irmão, sabe o que está acontecendo com a igreja brasileira? Os crentes estão contentes porque os camaradas assinaram um contrato com a Som Livre. Está louco? Assinou um contrato com a Som Livre? Quem é o dono da Som Livre? Não, mas antes, a dona Rede Globo, o maior patrocinador de destruição da família humana. Aí todo mundo, não, agora, diante do trono. De que trono está falando? Eu não sei, porque alguém que está diante do trono deveria ter a percepção de que a Som Livre é da Globo e a Globo é do diabo e ataca a família todo dia. Parece que esse fim de semana vai haver um casamento gay na novela. Ainda tem a descarada, mas o diabo é descarado. Eu sou lá da terrinha, assim, quando eu uso uma palavra assim meio pesada, você me perdoa, assim, né? Aquela canção, me perdoa, assim, a minha maneira franca de dizer. Tem a descaração de colocar lá, mas o negócio é o seguinte, meu amigo, aqui todo é em família. Peraí, como que é um negócio? Em família, o cara destruiu, eu falo assim, separou um casal heterossexual, e agora, porque você tem que ver... Pastor, você está inteirado com as novelas? Estou inteirado com as novelas. Se você não observar o que está acontecendo com o mundo, você não tem argumento. Você precisa ver como o diabo está destruindo essa nação, para que você possa combatê-lo. Agora, se você está gostando do casal, aí é outro assunto. Aí você diz, o pastor motivou os irmãos a ver a novela ao invés de ler a Bíblia. Não. Eu estou dizendo que o crente deve observar as coisas com olho de crente. Com olho de crente. E aí, meus irmãos, o que está acontecendo? Um montão de cantores cristãos, entre aspas, que eu não sei se são, só Deus sabe, porque o camarada não tem a percepção de que o dinheiro de Deus está sendo usado pelo diabo. Olha que interessante, olha a astúcia do diabo. Ele usa a Som Livre, aí vai diante do trono cantar no Faustão. A audiência da Globo está caindo e a Globo endividada. Aí diz assim, nós vamos enrolar esses trouxas desses crentes. Aí como é que a gente faz? Assim, vou bolar um plano satânico. Aí qual é o plano satânico? Isso aí é fácil. Chama deles para cantar aqui. Eles estão loucos para aparecer na foto, meu irmão. Você não já percebeu que esses cantores cristãos estão loucos para aparecer? Os caras querem ser famosos. E os demônios lá maquinando o negócio. Aí aparece lá no outro dia. Como que é? Não sei o que, Valadão? Como que é o nome da cantora lá? Ana Paula Valadão. Faz a audiência do Faustão subir não sei quantos pontos no Ibope. Eu não acredito que os crentes estão vibrando com isso. Mas nos corredores
Ela testemunhou de Jesus com muita firmeza. Meus irmãos, sinceramente, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Como pode um crente firmar um contrato com a ação livre? Declaradamente satânica. Porque o dinheiro vai para a Globo usa o dinheiro e ataca os nossos valores, ataca os nossos princípios. E debaixo da bênção de música, meu irmão, eu sei que eu estou te decepcionando, né? Talvez você está decepcionado. Ai, mas eu gosto tanto das músicas da Ana Paula, eu gosto tanto do Fernandinho, do Fernando. Eu não estou dizendo que você não deve gostar, mas devemos prestar certa atenção, porque nós somos a única esperança desse mundo. Olha só, Deus está esperando uma ação, uma atitude diferente. Nós precisamos apresentar algo diferente a esse mundo. A moda agora é ficar rico, é ganhar dinheiro. Pode ganhar dinheiro e ficar rico. Invista no reino o dinheiro que Deus vai te dar. O problema não é o dinheiro, meu irmão, que eu até estou precisando. O pastor aqui está construindo uma obra maravilhosa. Dê um pouco de dinheiro lá da sua riqueza. Eu estou para construir um seminário, um templo lá no interior de Alagoas. Também estou precisando de dinheiro. A questão não é essa. A questão é de valores mesmo. Dinheiro não é valor. Essa sociedade precisa de valores. E os valores, quem tem é você e eu. Os valores da palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. Não pode ser que não há uma reação em relação ao aborto, o homossexualismo. Mas a Bíblia diz que as nossas armas são poderosas. A igreja precisa se levantar contra esses movimentos. A igreja precisa entender que se ela não fizer nada, Deus vai cobrar de você, Deus vai cobrar de mim, Deus vai cobrar de nós posições. Nós precisamos ter posições definidas sobre o que é a vida, sobre o que é uma família, meus irmãos. Isso tem que estar claro para nós. Eu estava, outra vez vou repetir a mesma que eu estava falando, duas modas no Brasil e também no mundo. Agora todo quanto é famoso aparece assim: fulano de tal acaba de se declarar que é gay. Ah, Beltrano, mas aquele cara lindo, dos olhos azuis e 1,80 m, assim, agora é viado, dizia na minha terra. E aquelas... Irmãos, sinceramente, é tão trágico e assim, é tão ridículo que até o nome nos mata de rir, não é verdade? Puseram um nome bonitinho, de alegre, assim, alegre, que é a palavra gay em inglês, né? Gay, vai ser, é alegre, vai ser, mas lá na terrinha, assim, pastor Fred, a próxima vez, você convida um missionário mais fino. O cara meu amigo, o cara mora lá nos Estados Unidos, mas é só fachada. O nordestino continua no camarada. Ele continua igual, meu irmão. Não mudou nada, 3 palavras em inglês, algumas em espanhol, mas falou, o cara é grosso. O cara toma caldo de mocotó, come carne seca, todo esse negócio. E é assim, né? Aí eu tenho um amigo que ele é muito engraçado, né? Vive contando piada esse amigo. Aí nós somos no tal do Rancho da Pamonha. Aí vinha no Rancho da Pamonha, eu já estou terminando, eu estou só aqui, né? Eu espero que Deus fale alguma coisa com você nessa noite. Aí, irmãos, aí eu estava lá no Rancho da Pamonha, mas é sério, estava lá no Rancho da Pamonha,
E atrás vinha duas senhoras, uma senhora já velhinha e uma outra não assim, mas se via que era a filha com a mãe, né? E o meu amigo, ele assim alto, e estava com dois amigos assim. Aí tinha umas carpas lá, assim, no rancho da pamonha. Aí o meu amigo é muito bagunceiro, aí ele virou pro que estava assim, e as duas senhoras estavam assim diante de nós. Aí ele falou assim: ai, bem, mas essas carpas são tão lindas. Aí quando ele falou assim: ai, bem, a senhora virou assim, foi. Mas foi a maneira com que a senhora olhou, um homão daquele tamanho, com aquela vozinha. Aí falou: não, senhora, nós estamos brincando, isso é uma brincadeira. Não pense que está sério. E aí, meu irmão? Vamos fazer algo? Precisamos orar. Isso não é normal. Isso é do diabo. Isso é satânico. Precisamos orar contra isso. Precisamos tomar posição. Devemos, aqui na igreja, desde as crianças, deve dizer que não existe isso. Não existe um DNA gay. Não existe. A Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. Irmãos, é um negócio tão horrível, é um negócio tremendo, que agora quando eu vejo um rapaz beijando uma moça, eu estou quase aplaudindo. Isso é uma loucura. Onde nós vamos parar com esse negócio, irmão? Temos que fazer algo. E algo é apresentar o Senhor da família. Que lindo ver um casal se beijando. Meu irmão, depois você beija a sua namorada, beija a sua esposa. Legal. Que bênção, uma coisa linda, maravilhosa. Deus criou dessa maneira, macho e fêmea. Isso é maravilhoso, o casal se beijando. Pastor, você está dizendo isso é sensualidade? Não estou falando de sensualidade, estou falando que é lindo um homem e uma mulher. Qualquer coisa é do diabo. E nós temos que lutar contra esse negócio. E finalmente, irmão, existe uma corrida contra o tempo. Nós somos aí uma população de mais de 6 bilhões de seres humanos. E enquanto eu estava pregando aqui, milhares já morreram. Durante essa pregação, milhares já morreram. E muitos deles morreram sem nunca ouvir falar sobre Jesus. Agora, finalmente, eu quero terminar com isso. Eu estava preparando, pastor Fred, eu estava preparando uma série de estudo bíblico sobre o inferno. Irmão, você pega a sua Bíblia, com referência ou sem referência, e começa a estudar um pouco sobre o inferno. Porque às vezes na igreja a gente fala muito sobre o céu, sobre as bênçãos, mas nós precisamos dar uma freada e pensar um pouco sobre o inferno, para onde estão indo as pessoas. E parte dessas pessoas é da sua família e da minha família, da nossa família. Ah, meu irmão, eu comecei a ver uns vídeos sobre o inferno. Já tinha visto alguns que eu já usei, aquele inferno em chama e tudo demais. Quando eu vi aquele negócio, quase não conseguia dormir. E, meu irmão, existe um lugar que dizem que nesse lugar existe a eternidade. E nesse lugar existe uma montanha de mais ou menos 150 quilômetros. Imagina, uma montanha daqui a São Paulo, uma montanha de pedra. E a cada 10 anos vai um passarinho, tipo esse beija-flor, e afina o bico dele nessa montanha. No dia que dessa maneira, ele afinando o bico, ele gastar essa montanha de 150 quilômetros, terá se passado um dia da eternidade. A sua família sem Cristo vai para esse lugar
Todos vamos para a eternidade. Mas aonde? Fique de pé. Eu queria que nessa hora você pensasse na sua família, naqueles que não conhecem a Jesus. Naqueles que não conhecem a Jesus. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. E agora eu quero que na sua mente pense nos seus primos, nos seus tios, nos seus filhos, no seu pai, na sua avó, naquelas pessoas que você conhece, no seu amigo, colega de escola. Nessa hora, imagine você que essas pessoas, se eles morrerem hoje sem Cristo, eles vão passar toda a eternidade deles no inferno. Pense neles agora. Agora eu quero que você aí ore por eles. Diga ao Senhor que faça algo para salvá-los. Diga: Senhor, nessa hora eu te clamo pela minha avó, pela minha mãe. Essa hora eu estou pensando na minha mãe, que não conhece a Jesus. Estou pensando nos meus irmãos. Eu estou pensando nos meus amigos que não conhecem a Jesus. Senhor Jesus, essas pessoas vão ao inferno se não conhecem a Ti. Ore por essas pessoas, clame por elas. Diga ao Senhor que mande alguém lá. Como disse o rico, disse: Senhor, manda alguém lá. Essas pessoas vão passar a eternidade no inferno se elas morrerem hoje sem a Tua presença. Peça ao Senhor que dê a eles uma oportunidade mais. Peça ao Senhor que use a sua vida como instrumento poderoso para alcançá-los. Diga: Senhor, eu quero fazer algo pela minha família. Não permita que eles vão ao inferno, Senhor. Ore por eles. Interceda por eles. Ore ao Senhor. Senhor, tenha misericórdia. Alcance essas pessoas. Por favor, Senhor. Manda alguém lá. Manda um missionário, um pastor, um crente, uma igreja, alguém que entrega um folheto. A Tua palavra que está sendo pregada agora por internet, que alcança essas pessoas. E você que está nos vendo aí, onde quer que você esteja, você precisa de Jesus. Você precisa ter um encontro pessoal com Ele. Ele morreu na cruz por você. Ele morreu na cruz. Ele deu a vida dele para que você tivesse vida, para que você pudesse passar toda a eternidade com Ele no céu. E se há alguém aqui nessa noite que ainda não tomou uma decisão por Cristo, e que nessa noite está entendendo que precisa de Jesus, eu convido você a vir até aqui. Você que quer tomar uma decisão, dizer: não, eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu, eu quero passar toda a minha eternidade no céu. Eu quero que Deus perdoe os meus pecados. Eu quero que Deus mude a minha vida, a minha maneira de pensar. Eu quero entregar minha vida a Ti, Jesus. Aleluia. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir a nossa missão, a alcançar os perdidos. Usa essa igreja como tem usado, como instrumento poderoso nas Tuas mãos. Por favor, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor